Olá, sejam bem-vindos a mais um 16 por 9. Nesta edição especial vamos falar sobre o Cinenima, Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, que se realiza de 12 a 18 de novembro. Temos connosco Carlos Gaio, da Comissão Organizadora do Festival, que nos vai falar um bocadinho sobre os destaques da edição deste ano, algumas curiosidades do festival e aguçar-vos um bocadinho o apetite para a edição deste ano. Olá Carlos, boa noite. Olá Nuno, obrigado pelo convite. Vamos começar então o nosso programa para nos falares um bocadinho do que destacas a nível de programação do Cinenima, o que é que o público pode esperar da edição deste ano, a nível de filmes, sessões, diz-me o que é que destacam. É sempre difícil num festival fazer destaques e, portanto, a primeira coisa que me vem à cabeça é que este é um festival difícil porque foram 1500 filmes inscritos na pré-seleção, na seleção, o que quer dizer que foi um desafio escolher os cerca de 100 e tal filmes, arredondado, que vão passar nas competitivas, nas 6 competitivas internacionais, nas 3 competitivas de filme de estudantes e nas 2 competitivas nacionais, mais as 4 longas-metragens. O que quer dizer que houve um trabalho com o júri de seleção bastante intenso. O que, por outro lado, nos dá grandes expectativas que este ano vamos ter um festival em alta em termos de produção. Nota-se que Reino Unido, França, Estados Unidos continuam a ser os países com mais inscrições. Não somos levados de avalanche pelo Oriente, pelas produções em massa do Oriente. Portanto, continuamos a ser um festival, como queremos, de cinema de autor e a grande aumento de inscrições demonstra isso. Profissionais, mais comerciais, menos comerciais, estudantes, mais organizados, menos organizados. Hoje em dia há uma grande difusão da forma de fazer cinema de animação com as novas tecnologias e é muito mais fácil. E, portanto, o nosso grande destaque será sempre as competitivas. Este ano temos, que não é uma novidade, começou ano passado, que é a competição de filmes estudantes. Ano passado tinha o nome de filmes de escola e de fim de estudo. Nós este ano decidimos alargar um pouco o nome, porque também largamos não só o nome, mas o tipo de filmes que podem ser inscritos. Não só um filme produzido por uma escola ou feito em contexto de estabelecimento de ensino, mas um filme feito por alguém que seja estudante. O que foi uma opinião que nos foi dada ano passado durante o festival pelo júri desta secção, e nós decidimos incorporar isso este ano no festival. Em termos de destaques, como me perguntaste, portanto, nós, em termos de sessões competitivas, é o nosso prato forte, obviamente. 6 sessões competitivas, de terça a sábado, aqui na Sala António Gaio. De quarta a sexta, ao fim da tarde, a tal competição dos estudantes, filmes estudantes, e das longas. No sábado, aqui é o dia de Portugal. Não só temos de manhã competição de jovem cineasta português, seja para filmes de autores menos de 18 anos ou maiores de 18 anos, como depois à tarde o Prémio António Gaio, e temos também a apresentação aqui também no Multimeios de projetos portugueses, e, portanto, é claramente o dia de Portugal no Cinenima. Depois temos, logo a abrir o festival, um grande nome, um filme que achamos que vai trazer muito público ao festival, que é o Another Day of Life, que é uma longa, um documentário sim, e é um documentário que diz muito, porque foi filmado em Portugal, algumas partes, porque é sobre a Guerra Civil de Angola, sobre os relatos de um repórter polaco que estava destacado em Luanda. E o filme vai estrear nas salas 3 dias antes do festival, dia 8, passa no Cinenima na segunda, dia 11 à noite, mas mesmo assim o festival quando tentou trazer o filme, não sabia muito bem como é que ele ia ser exibido. Exatamente, nós temos muitas vezes este problema de estarmos a fazer contactos, queremos trazer filmes e os distribuidores adiantam-se a nós. Pronto, mas, é normal. Mas para nós é importante porque demonstra que o cinema de animação claramente não é para miúdos. É um filme de autor, comercial, claramente feito para o circuito comercial, e que tem uma particularidade, que é o ser documental. E, portanto,
já nos últimos anos temos visto, e o próprio festival tem refletido em algumas retrospectivas e sessões de panorama, documentário e animação, e agora temos um documentário que vai encher as salas todas, não é? Sobre um tema sério, um tema duro. Há uns anos, o Valsa com Bashir também era um filme sobre a guerra contado em animação. Este vai na mesma senda, e, portanto, o que nos demonstra que claramente estamos aqui a trabalhar de uma arte que é cada vez mais valorizada, e portanto quisemos abrir o festival com esse filme. Em termos de longas, depois os nossos destaques vão mais para um conjunto de sessões que nós temos criados nos últimos anos, que é as sessões família no Casino, e também aqui no Multimeios domingo de manhã, mas de sábado à tarde e domingo à tarde no Casino, são mais focados para filmes que já estiveram no circuito comercial e que nós conseguimos trazer cá, ou outros filmes que não chegaram a passar e trazemos. Por exemplo, destaco o Early Man, o Idade da Pedra, da Hardman Animations. Sim, Exatamente, e no verão vai poder ser revisto agora inverno numa sessão muito focada para as famílias, no sábado, no Casino. Portanto, é um programa para aquelas pessoas que não têm propriamente interesse em ver cinema de autor, mas gostam de cinema de animação, portanto o festival faz esse tipo de programação. E depois temos um conjunto de retrospectivas. Sim, era isso que eu também ia depois falar contigo, vocês vão ter retrospectivas de alguns países, não é? Da Sérvia, Ucrânia, Finlândia, Eslováquia, Polónia e Lituânia, com curadoria de festivais europeus. Sim, estas retrospectivas são muito interessantes, porque nos últimos anos temos conseguido fazer duas coisas. As parcerias com festivais é algo que nós temos estabelecido já há alguns anos, e temos organizado retrospectivas com festivais que nos permitem mostrar o que é que se vai fazendo ou o que é que se tem vindo a fazer nos países. E normalmente chamamos ou retrospectiva de países, ou muitas vezes os festivais não querem apresentar coisas que passaram nos festivais, querem exibir eles próprios. Este ano, e na senda do que aconteceu ano passado, estamos a dar depois dos 40 anos, portanto, fechamos a questão de olhar para o passado e estamos a olhar muito para o futuro. E ano passado tivemos um conjunto de sessões sobre talentos emergentes na animação europeia. Este ano o convite que fizemos aos festivais foi olharem para o cinema de animação dos seus países nos últimos anos. E, portanto, todas estas retrospectivas são uma perspectiva do cinema de animação recente nestes países. Ficamos a conhecer o que tem vindo a ser feito nos últimos anos. Muitos desses filmes, alguns terão ganho em festivais, outros não. Estas retrospectivas são também a oportunidade de muitos destes filmes serem exibidos em sala, não pela primeira vez, mas em Portugal claramente pela primeira vez. Para esses festivais e para os autores desses países também é importante que nós façamos isto. Em termos de retrospectivas, esse é o grande destaque. Temos um destaque muito importante para quinta e sexta à noite, às 11 horas, uma curadoria especial de Regina Pessoa, e temos que fazer este destaque porque Regina Pessoa este ano entrou para o leque de escolhidos da Academia de Hollywood que vão passar a votar, a ter voto elegível nas categorias de animação, e portanto a Regina claramente é um nome fundamental na animação no nosso país, e a partir deste ano muito mais. E o convite que nós fizemos à Regina foi que a Regina nos preparasse um conjunto de duas retrospectivas que nós intitulamos de animação no feminino, sendo que cada uma delas explora uma vertente diferente. Numa primeira temos filmes realizados por mulheres, numa segunda temos filmes narrados ou com uma perspectiva feminina ou que acompanhem histórias de mulheres. E, portanto, estamos num ano... o festival tenta acompanhar um pouco os temas da atualidade. Este ano este será o tema mais social ou atual que nós temos. Nos últimos anos tivemos sobre temáticas sociais, de fraturantes da sociedade, refugiados, questões de classes excluídas da sociedade. Este ano decidimos pôr foco na questão do género feminino, na questão da mulher, do papel da mulher, identidade da mulher na animação. E a propósito disso vamos ter uma das masterclasses que vai ser na Universidade do Porto. Uma delas é sobre as mulheres anónimas do cinema de animação, e portanto temos tentado também acompanhar as tendências da atualidade, no sentido de que o festival reflita alguns dos temas que são pensados e que são falados nas redes sociais e no mundo, não é? Porque também não nos podemos aliar disso.
Há bocadinho estavas a falar da questão da Regina Pessoa, sendo uma realizadora que já faz parte da realidade do cinema já há vários anos, e a escolha do presidente do júri da edição deste ano é exatamente a mesma, não é? O Pedro Serrazina, que é um realizador também bastante acarinhado pelo Cineanima. E com uma surpresa, que a escolha do Pedro é específica. Porque o Pedro Serrazina tem uma particularidade que é, e isso nota-se quem conhece os filmes do Pedro, seja a história do Gato e da Lua, ou é preciso que eu diminua o videoclipe do tema homónimo do Samuel Luria, que é a incorporação da arquitetura no cinema do Pedro. O Pedro tem background de ter estudado arquitetura, e o Pedro está a fazer trabalho de doutoramento e pós-doutoramento em termos de arquitetura no cinema de animação. E o convite para o Pedro é para chamar um bocado, para permitir que o Pedro fale desse trabalho cá, estando cá no festival, para permitir que o Pedro partilhe um pouco desse trabalho. O Pedro faz parte de uma sociedade de profissionais de animação e de arquitetura que tem discutido, que se tem constituído à volta do tema e esteve presente no Canadá com este trabalho. Portanto, a escolha não foi só pelo trabalho do Pedro como cineasta, mas também como estudioso e como investigador prático do cinema de animação aplicado à arquitetura e da arquitetura aplicada ao cinema de animação mais. Portanto, é um tema muito acarinhado pelo Pedro. O Pedro claramente é um indivíduo que o primeiro prémio dele é no festival, a carreira do Pedro tem uma ligação connosco muito grande, nós também, mas a escolha do Pedro tem a ver com isso. Da mesma forma, os outros elementos do júri internacional das curtas, Rio Hunt e a Vera Neubauer. Vera Neubauer, do Reino Unido, é produtora, tem uma experiência bastante grande, sobretudo faz filmes de verdadeiramente de autor, o que no Reino Unido, como tu sabes, divide-se muito entre a produção mais comercial, porque os canais de televisão consomem bastante cinema de animação e encomendam bastante cinema de animação, e portanto a Vera Neubauer representa mais um lado do cinema independente e alternativo do Reino Unido, e o Rio Onde foi vencedor do prémio especial salvo em 2016 com o The Master. Ele vem da Estónia e trabalha com stop motion e portanto são linguagens completamente diferentes, temos um júri completamente diferente. Por outro lado, também a escolha do júri para a competição de estudantes. Ano passado tivemos 3 professores, 3 profissionais do ensino. Este ano decidimos baralhar um bocado as coisas nesta competição e escolhemos a Joana Toste, a Nancy Dini Phelps e o William Tithan. O William Tithan podia ficar bem em qualquer dos júris, porque é nada mais nada menos que o produtor responsável pela carreira do Michael Dudok Dwight, que esteve cá presente ano passado, oscarizado com o Father and Daughter, e já antes tinha tido o Carton d'Or com o Monge e o Peixe. E, portanto, poderia estar perfeitamente no internacional, mas nós queremos apostar nesta secção. Queremos que a competição de estudantes seja efetivamente um palco atrativo para os jovens poderem ter um prémio autónomo, e a Joana é um dos grandes nomes da geração dela e é talvez a realizadora, e aqui sem género, o profissional da animação mais prolífico, com mais atividade, com mais filmes, em média, comparativamente com os seus colegas. Tem uma criatividade imensa, tem ganho prémios, ganhou o prémio Sofia no país do ano passado. E o que também importa-nos para nós dar essa ressonância, quando um profissional que para nós é muito acarinhado é reconhecido pela sociedade portuguesa ou internacionalmente, nós queremos que no festival seguinte isso se reflita, para permitir também que o público volte a pensar sobre esta questão e volte a dar outro... Porque nós não estamos aqui só para mostrar cinema, estamos para também afirmar o cinema de animação no nosso país. E depois temos uma jornalista, Nancy Dini Phelps, que é uma presença regular em quase todos os festivais de cinema europeus, com uma experiência enorme, com um contacto e muito focada para um contacto com jovens.
E, portanto, decidimos este ano no júri dos filmes estudantes dar uma volta à questão e trazer aqui assim uns nomes de sim. Carlos, isto também dava aso a uma conversa bastante mais longa, mas acho que também ficaria já aqui a dica e acho que com certeza aguça um bocadinho o apetite do nosso público em vir ao Cineanima este ano, ver os filmes do Cineanima, assistir às sessões competitivas, às retrospectivas, vir aqui ao Centro Multimeios às sessões, ficar a conhecer as propostas do festival, por isso acho que fica já aqui um chamado um doce do que poderá vir na edição deste ano, por isso fica aqui o convite, Cineanima de 12 a 18 de novembro, aqui em Espinho, em várias salas. Obrigado, Carlos. Obrigado.